Fala aí, empresário, tudo bem? Aqui sou eu de novo e dessa vez eu tô trazendo para você para a gente falar sobre algo muito importante na área de franquias. Se você já é um franqueador, se você já iniciou o seu trabalho de franquia, de vender franquia, já vendeu pelo menos uma franquia, você deve ter esse problema. E até você que também ainda não vendeu franquia, mas tem um negócio funcionando e está pensando, se planejando para colocar a sua franquia para rodar. E aí você listou todos os itens necessários que eu já falei aqui em alguns vídeos, meio que um checklist que para você tocar o seu negócio com um modelo de franquia. E aí quando você chegou no ponto do checklist chamado royalties, veio um monte de dúvida, e quando você vai pesquisar isso na internet, você acha um monte de respostas diferentes para essas dúvidas. Qual que é o melhor jeito de você criar o seu plano de cobrança de royalties? Como que você vai cobrar o franqueado pela utilização da sua marca? Como que você vai cobrar o franqueado de forma que aquilo sustente o seu negócio e ainda sustente a operação como um todo? É isso o que eu vou responder para você nesse vídeo hoje. Como todos vocês sabem, meu nome é Marlon, sou do Fabricando Sinergia, um projeto de franqueabilidade, ou eu quero dizer, de pré, de durante e de pós-franqueabilidade. Eu ajudo empreendedores e empresários a transformarem o seu negócio, a levar o seu sonho, que um dia você sonhou na sua cama, no travesseiro ali, pensando como você ia sair do modelo tradicional de emprego ou de trabalho e ia colocar o seu sonho, tirar o seu sonho do papel e colocar ele para rodar. E hoje você está com o seu sonho rodando, você sonhou o seu sonho junto com a sua família e hoje você quer que outras pessoas sonhem esse mesmo sonho. Eu ajudo você a fazer isso, vem comigo que a gente vai tirar esse projeto do papel, beleza? E o ponto que eu acredito ser o ponto mais difícil até que vender franquia, é quando você fala sobre royalties. E aí você precisa estudar bastante, primeiramente, qual é o seu modelo de negócio, qual o tipo de negócio que você tem, que é o negócio que você quer franquear. O seu negócio pode ser de serviço, e aí vai ter uma forma específica de você cobrar royalties. O seu negócio ele pode ser de produto, e aí tem outras formas de cobrar o royalties, que é muito mais interessante, e aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Primeira coisa, o royalty, ele é uma sigla, aliás, uma sigla não, um termo, né, em inglês, que ele quer dizer o quanto o franqueado ele paga pela utilização da sua marca. E ele não só paga pela utilização da sua marca, mas também pelo suporte que você, como franqueadora, é obrigado a dar, até pela lei de franchise, você é obrigado a dar esse suporte quando você recebe os royalties e tem esse modelo de franquia. A primeira coisa que você precisa saber, como que você vai cobrar esses royalties? Tem algumas formas de cobrar, como eu já falei, e uma delas é você cobrar através do estoque, você cobrar um percentual das vendas do estoque, você cobrar um valor fixo. Tem franqueadoras que eu já conheci que cobram, por exemplo, um salário mínimo no primeiro ano, 2 salários mínimos no segundo ano, e aí conforme for passando o tempo ele aumenta os royalties gradativamente. Tem outros que cobram um percentual do faturamento. Esse é um jeito bem interessante de se cobrar, porque quanto mais o franqueado ele ganha dinheiro, mais a franqueadora também ganha dinheiro. Logo, a franqueadora vai dar todo o apoio possível para esse franqueado, para ele ganhar dinheiro o mais rápido possível, crescer o mais rápido possível. Bom, esses pontos, esses principais pontos, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Bom, reposição de estoque, percentual do faturamento e royalties fixo. Esses 3 pontos são os principais realmente, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O primeiro, o percentual do faturamento. Eu acho muito interessante essa forma de você cobrar royalties, pelo que eu já falei. Você quer que o franqueado fature mais para que a franqueadora ganhe mais dinheiro. E isso é até um argumento na hora de vender a franquia. Como vocês sabem, a minha maior experiência dentro do mercado de franchise foi em expansão, vendendo franquia. E aí, quando você vai vender a franquia, a pessoa fala, legal, a franquia custa 20 mil reais, 50 mil reais.
R$ 150 mil. E ele fala, nossa, mas é caro, né? É bastante, mas beleza, eu pego esse dinheiro emprestado, pego esse dinheiro com alguém, pago a franquia, aí fica tudo bem. E aí a hora que você explica exatamente, aí quando você terminou de pagar a franquia, e junto, pagando a franquia, você vai precisar pagar um valor mensal para a utilização daquela marca. Aí as pessoas falam, mas eu vou pagar um valor mensal para uma placa na porta, então eu vou começar o negócio sozinho, você tem um negócio de vender bombom, por exemplo, a Cacau Show, eu vou comprar os bombons, eu conheço lá uma pessoa no meu bairro que fabrica bombom e eu vou fazer uma loja e aí vai ficar muito mais barato, mesmo eu colocando uma loja no shopping, vai ficar muito mais barato do que comprar uma franquia. Melhor do que eu ficar pro resto da vida escravo. Para mim comprar franquia, e eu já ouvi bastante isso, para mim comprar franquia é a mesma coisa que morar de aluguel. E aí você para pensar, poxa, realmente, eu como franqueadora, eu não posso simplesmente vender uma placa na porta. Eu preciso entregar para o franqueado muito mais do que isso. E aí, como eu já falei o nome dessa empresa, a Cacau Show, dá para você ganhar em várias formas ainda. Você cobrar o royalty em cima do faturamento. A Cacau Show ela faz isso, cobra em cima do faturamento, pelo menos os franqueados que eu conheci, que cobram em cima do faturamento e fornecem o produto. Logo, o franqueado ele não tem como abandonar a marca e tocar o negócio sozinho. Se ele abandonar a marca, ele vai ter que trocar o produto, logo troca a qualidade, troca a cadência de distribuição e etc, etc, etc. Isso cria uma dependência do franqueado para com a franqueadora. E eu acho muito interessante esse modelo de você cobrar em cima do faturamento ou esse modelo que eu falei, por exemplo, você fornecer o produto para o franqueado, também pode entrar na parte de cobrar em cima do estoque utilizado. Então, o franqueado ele fica obrigado a comprar o produto diretamente da franqueadora, porque o produto é único, porque o produto às vezes tem uma qualidade, seja uma franquia de lavagem de carro ou do que for que você esteja fazendo, tem como você criar produtos únicos ou equipamentos únicos para fornecer para o franqueado que realmente sejam um atrativo no mercado, por exemplo, a Cacau Show que eu falei, seja um atrativo o produto realmente de qualidade, com um quê a mais do que a maioria dos produtos que estão no mercado, que o equipamento que for utilizar para fazer, não sei, lavagem de estofado, por exemplo, que o equipamento seja um equipamento único, com uma qualidade muito... um valor muito agregado nesse produto, porque senão o franqueado vai se sentir tentado a utilizar outro equipamento, a utilizar um equipamento paralelo quando a franqueadora não está olhando, se ele tiver um outro equipamento melhor no mercado. Eu conheci franqueadoras que fecharam parcerias, por exemplo, com fabricantes de equipamento, com fabricantes de produtos que já estavam no mercado. Então, ao invés do franqueado ter que ir no mercado convencional e adquirir esse produto ou esse equipamento, ele vai diretamente a fabricante desse produto ou equipamento, fornece para a franqueadora esse produto ou equipamento. E aí a franqueadora revende esse produto para o franqueado. Ele consegue, às vezes, negociar uma taxa diferenciada, uma garantia diferenciada, um preço diferenciado e dessa forma compensa para o franqueado realmente continuar adquirindo da franqueadora. Eu já vi isso mais de uma vez em franquia, eu acho bem bacana que você pense nisso na hora de elaborar o seu modelo de cobrança de royalties, porque envolve bastante coisa, beleza? Royalty fixo, existem os prós, existem os contras em relação ao royalty fixo, porque você fica preso num valor específico quando você cobra o royalty fixo, mas se o franqueador, o franqueado, ele não for assim fora da curva, não for realmente um leão para ir para cima de vendas, não for um vendedor
excelente, um ponto fora da curva mesmo, e ele não quiser muito ganhar dinheiro, ele iniciar uma curva de rampagem e chegar na metade ali, ele fala, não, para mim tá bom, eu não quero mais ganhar dinheiro, já tá dando para pagar as contas, a conta de água, de luz aqui de casa, tá dando para pagar a escola do filho, e ele não quer crescer mais. E não há o que você faça para fazer esse franqueado crescer. É lógico que você tem que tentar até, acho que para sempre. Não tem um momento de você parar de tentar fazer esse franqueado crescer, mas ele não quer crescer. Como que vai ficar a franqueadora? Você vai perder dinheiro? Porque esse franqueado não está querendo crescer? Não, você cobrando um royalty fixo, nesse caso, esse é um pró muito importante no royalty fixo, você cobrando esse royalty fixo do franqueado, ele vai continuar pagando aquele royalty, seja de um salário mínimo, seja de R$500, seja de R$1.500, mas você vai estar tendo aquela receita para a empresa, porque mesmo aquele franqueador não crescendo, ele gera um trabalho de equipe, de operação, que precisa ser coberto, mesmo que ele não esteja faturando muito. Então você consegue cobrir isso cobrando royalty fixo. Tem algumas franqueadoras, inclusive, que utilizam os royalties, cobram os royalties fixos até determinado faturamento, ou até X meses. Os primeiros 6 meses do franqueado, ele paga um royalty fixo de R$500, não sei. E aí, após 6 meses, ele passa a pagar o faturamento, em cima do faturamento. 5% do faturamento, 8% do faturamento, 10% do faturamento. Esse é um modelo bem interessante, porque você consegue de uma maneira se resguardar contra o franqueado que não quer ganhar tanto dinheiro, mas você também consegue crescer com os franqueados tubarão, que eu costumo chamar, que é o franqueado que o modelo de negócio prevê que ele vai faturar R$10.000, só que esse franqueado em um ano ele está faturando 50, porque o viés comercial dele é muito forte, ele consegue adquirir muitos clientes, fechar parcerias que a franqueadora não tinha nem previsto, parcerias como essa, então você consegue ganhar dos dois jeitos. O contra de você cobrar o royalty fixo é que somente o royalty fixo, é que você fica preso também com esse franqueado tubarão, que eu acabei de comentar, e quando você pega os franqueados mornos, tudo bem, porque ele está dando o trabalho, entre aspas, criação de arte, criação de campanha online, trabalho de treinamento de funcionários, o que mais? Pesquisas de mercado e etc, 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 que muitas das vezes o franqueado morno, ele não dá esse trabalho, porque ele faz o dele, ele pega os panfletos do negócio, ele entrega, ele compra uma campanha por mês nas redes sociais, ele coloca as campanhas para rodar, ele mesmo faz as campanhas e tudo mais. O franqueado tubarão é o franqueado que ele tem mais visão de negócio. Esse tipo de franqueado ele é até muito mais instruído e ele vai saber que a franqueadora ela é obrigada a cumprir tudo que estava escrito na circular de oferta de franquia. E aí você vai precisar de mais designer para fazer arte para esse franqueado, vai precisar de mais gerente de tráfego para fazer campanhas no Google, no Facebook, no Instagram, vai precisar de mais publicitários para prever as publicidades ali na parte offline, principalmente, campanhas presenciais, blitz de panfletagem, etc, etc. Esse tipo de franqueado vai demandar da franqueadora um trabalho muito maior. E aí, se você cobrou o royalty fixo desse franqueado, você vai ver que você está pagando para trabalhar para aquele franqueado. Teve uma vez que eu fui chamado, na verdade, para tirar, entre aspas, do buraco uma franqueadora que estava com um problema muito grande. E eu cheguei para analisar aquela situação, né, fazer o levantamento ali de consultoria, né, a primeira reunião de levantamento de consultoria. E o grande problema dessa franqueadora
Você não vai acreditar, mas era que ela tinha recentemente vendido as primeiras 30 franquias. Esse era o problema da franqueadora. E por que era o problema da franqueadora? Porque ela percebeu, depois de vender 30 franquias, que ela achou que estava cobrando muito bem os royalties, achou que os royalties estava rendendo um dinheiro muito bom, porque quando ela tinha 0 franquia, ela viu o custo de operação que ela tinha, uma pessoa para cuidar de uma área, uma pessoa para cuidar de outra e tal, e ela calculou os royalties que ela seria cobrado para cobrir os custos que existiam naquela época. E ela multiplicou ali aquele custo mais ou menos por cada franquia, que ia crescendo e tal, calculou mais ou menos no papel de pão, e quando ela chegou a 30 franquias, a conta não fechava. Ela tinha que ter uma estrutura maior do que ela tinha a quantidade de franqueados. A quantidade de franqueados demandava um trabalho muito maior da franqueadora do que os royalties poderiam pagar. E aí ela começou a inchar a equipe, inchar os processos, os custos com equipamentos, custo com marketing, etc, etc, etc. E aí a conta não fechava porque não dava para pagar toda aquela estrutura com os royalties que ela ganhava. Dá para você fazer isso quando você tem um planejamento, de, por exemplo, ganhar também na venda de produto. Agora, quando você só se sustenta dos royalties, ou você, no mínimo, você cobre os custos com os royalties que você recebe daqueles franqueados, ou você precisa vender franquia. Se você é a franqueadora, e eu conheço franqueadora sim, nada contra, cada um pensa do melhor jeito. Só que eu acredito que a franqueadora, ela tem quase que infinitamente vender franquia. Sempre estar vendendo franquia, nem que for franquias para os próprios franqueados. Porque existem multifranqueados, que ele compra várias unidades da mesma franquia e vai comprando gradual. Não aconselho que compre todas ao mesmo tempo também, mas você precisa vender franquia, porque sempre está saindo franqueado da rede. Sempre vai estar saindo franqueado da rede, e aí quando você sai 2 franqueados, você precisa colocar no mínimo 1 no lugar. Sai 2 franqueados, você tem que colocar mais 2. Os franqueados, para você ter uma ideia, os franqueados eles são chamados em concurso, os franqueados eles viajam para fora do país, vão morar para fora do país e aí não quer mais a franquia, quer fazer o repasse da unidade dele. Os franqueados, eles simplesmente querem trocar, compram outro negócio e acham outro negócio que para eles são mais vantajosos, num local que às vezes eles querem morar, e aí eles simplesmente querem repassar o negócio. Ou eles simplesmente findam a operação e aí você precisa, como franqueador, ajudar a fazer o repasse dessa unidade e continuar vendendo franquia. Quando você pensa dessa forma, na parte de expansão, vender franquia, se torna um pouquinho mais fácil, não fica muito mais fácil sobreviver, a franqueadora sobreviver, mas se torna um pouquinho mais fácil, porque você tem uma ajuda de faturamento, de receita ali, e você não precisa, entre aspas, cobrar tanto dos franqueados. Porque o franqueado ele vai reclamar, pode ter certeza. Pelo menos 30% da sua rede ela vai reclamar todo mês no dia de pagar o royalty. Ela vai falar, poxa, mas lembra aquela arte que vocês disseram para mim que vocês me ajudariam e vocês não fizeram? Nossa, mas na hora de cobrar o royalty vocês lembram da gente. Nossa, mas poxa, dá para aliviar o royalty esse mês? Eu estou com uma situação aqui, eu bati o carro. Dá para a gente não pagar o royalty esse mês, pagar 2 no mês que vem? Vai existir tudo quanto é tipo de desculpas verdadeiras. Muitas das vezes os franqueados realmente bateram o carro, vamos dizer assim, deu algum problema ali na família, eles precisaram descapitalizar, precisou pagar a rematrícula da faculdade do filho, N problemas vão acontecer. E aí você vai ser resiliente ou não, dependendo do franqueado. Eu acredito que tem momentos sim que você pode ceder,
fala, poxa, não, tudo bem, a gente não precisa nem passar para o mês que vem esse custo, essa taxa de royalties. Pode deixar que a gente não vai cobrar o royalty. O franqueador ele tem que pensar como um número, mas também tem que ter coração para trabalhar junto com o franqueado, trazer o franqueado para o seu lado, sabe? E tem franqueados e franqueados. Eu aconselho a fazer isso com certeza e unicamente com o franqueado que merece, aquele franqueado que está junto, aquele franqueado que você fala, poxa, vamos gravar um vídeo para a franqueadora vender mais franquia? E o franqueado ele está junto. Ele fala, vamos embora, vamos gravar. Poxa, vamos fazer a gente vai fazer aqui uma campanha para vender mais franquia e a gente quer mostrar a operação de alguns franqueados. O franqueado ele é o primeiro a levantar a mão, falar, vamos embora, vamos fazer. Eu ajudo a vender franquia. Ele indica franqueados interessados em comprar a franquia, ele indica parentes dele para comprar a franquia, sabe? Ele está constantemente dando palpite, fazendo críticas construtivas de verdade para a franqueadora, para ajudar a franqueadora a crescer, a chegar numa excelência de processo, de operação. Esse franqueado dá para você até perdoar um mês de royalty, se não for ali comprometer a sua operação. Mas para os franqueados que realmente é aquele morno que eu falei, aquele franqueado que é difícil de colocar no eixo, é difícil de fazer ele tracionar. Você fala para ele prospectar de um jeito, ele tenta prospectar de outro e fala que o processo não funcionou. Você precisa ter essa visão do franqueado bom e do franqueado morno e realmente ceder em alguns momentos para o franqueado bom, para que ele veja que é recíproco a ajuda. Beleza? Percentual de reposição de estoque. E existem duas formas de fazer isso. Uma é boa e a outra é completamente errada. Não tem outra forma de falar isso. Porque a boa, né, é o jeito que eu falei já, que é você comprar o produto abaixo do preço, comprar direto do fabricante, ou você mesmo fabricar. Já dei esse exemplo aqui. E aí você revender isso num preço justo, um preço de mercado para o franqueado, para que ele revenda isso para os consumidores. Essa é a forma certa e a melhor forma de se fazer, porque o franqueado, quando você revende o produto para o franqueado cria a dependência da franqueadora e, em hipótese alguma, ele vai ter sucesso se ele simplesmente falar assim, olha, eu não vou mais pagar royalty, eu vou trocar a placa da minha loja, eu vou trocar as cores da minha loja e eu vou criar minha própria marca. Visto que o seu contrato de franquia deve ter uma cláusula de não compete. E se eu já tiver um vídeo gravado sobre isso, provavelmente vai aparecer o card aqui para vocês. E, bom, se o franqueado depende de você a nível de aquele produto ele só conseguir comprar de você, ele não vai embora e não vai dar esse bypass na franqueadora de forma que prejudique a operação como um todo. Existe o jeito errado de se fazer. Esse é o jeito certo, eu falei para vocês, que é fornecer um produto de qualidade, com preço justo, com preço de mercado, etc, etc. E o jeito errado de você fazer isso é simplesmente você cobrar por estoque. Eu conheço franqueadoras, porque eu não vou citar o nome, que simplesmente a compra do produto é compulsória. O franqueado ele é obrigado a comprar 15 mil reais de estoque por mês. E aí, sabe o que acontece? Eu conheço franqueados que estão acumulando produto em casa. Ele já tem produto no quarto, ele já tem produto na sala, ele já tem produto até no closet dele, ele já tem produto estocado, porque ele não consegue vender na loja e chega no mês seguinte, ele conseguiu vender metade do estoque, por algum problema que seja. E chega no mês seguinte, ele é obrigado a comprar outro estoque completo. Vocês imaginam só se você tem um produto perecível, por exemplo, e eu conheço franqueadoras que vendem dessa forma. Vendem um produto perecível e obrigam os franqueados a comprarem o estoque. E se você tem um negócio e você está querendo transformar o seu negócio em franquia, não vá por esse viés. Achando que, nossa, vai ser muito legal o franqueado
todo mês eu tenho um produto X, que é um produto de limpeza, por exemplo, que é exclusivo, que tem o selo da Anvisa já, e deu um trabalhão para fazer aquilo ali, então eu preciso que aquele produto saia. Eu preciso que esse produto ele realmente ele seja vendido. E aí a forma de eu forçar o franqueado a vender esse produto é fazer ele comprar todo mês uma quantidade de estoque. Porque se ele tiver estoque lá e ele saber que o mês que vem ele vai ter que comprar outro estoque, ele vai dar um jeito de vender aquele estoque. Só que você tem franqueados e franqueados. Você tem unidades franqueadas que é em regiões diferentes e você não conhece a região desse franqueado. Muitas das vezes você tem um franqueado que ele vende 1000 produtos por mês em uma região determinada. E aí você tem outro franqueado em outra região que não tem como, se ele fizer marketing, ele correr atrás, se ele fazer campanha no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, naquela região, segmentado para aquela região, entregar mala direta em todas as ruas do bairro e da cidade, ele não vai passar de 300 produtos. E se você colocar essa mesma métrica de compra de produto para os dois franqueados, pode ter certeza, aquele outro franqueado ele vai quebrar, ele vai fazer reclame aqui, ele vai fazer críticas à franqueadora junto às associações, etc, etc. É uma dor de cabeça e é uma injustiça com o franqueado. Então, se você é uma franqueadora, se você está montando uma franqueadora do zero, escolha outra forma de você cobrar em cima do estoque. Não cobra e não faça que a compra do produto seja compulsória. Faça que ele tenha que comprar pelo que ele está vendendo e aí ache outras formas de cobrar e de tirar renda e receita em cima da franqueadora. E qual o melhor jeito que eu costumo falar de convencer o franqueado que é uma boa ideia ele pagar royalty? Isso é bem difícil, tá? Não é uma coisa simples de se fazer. O único jeito é você ser transparente, extremamente transparente com o interessado em comprar a franquia e com o franqueado depois. Principalmente com o franqueado quando você vai fazer um reajuste e com o interessado quando você vai vender a franquia. E aí, a melhor forma de você explicar para esse interessado que é uma boa ideia ele pagar royalty em vez de abrir o negócio sozinho são as estatísticas. O Sebrae tem estatísticas que vai mostrar que 90% das empresas em 5 anos não existem mais. Mais de 90% das empresas em 5 anos não existem mais. E que 60% das franquias em 5 anos ainda estão de pé. E aí você vai mostrar isso, que vale a pena ele pagar o royalty, mas ele ainda vai pensar, poxa, tudo bem, isso pode ser em influência do suporte que a franqueadora dá e da marca que já existe, está consolidada no mercado, já aprendeu bastante com o mercado. E você vai dizer que sim, só que aí você vai começar a mostrar a lista de coisas, de itens que a sua franqueadora ela oferece para esse franqueado. O suporte, fala para esse franqueado o seguinte, olha só, se você comprar a franquia, sabe quando você fecha uma parceria comercial com uma escola, por exemplo, quando você fecha uma parceria comercial com um salão de estética grande da sua cidade, e aí você quer que ele divulgue o seu negócio através das redes sociais dele? Olha só, nós temos uma equipe de designer e muitas das vezes é uma equipe de uma pessoa só, mas continua sendo uma equipe, é um departamento dedicado àquilo. Às vezes é freelance também, mas uma pessoa que presta aquele serviço continuamente, então cria-se uma expertise para executar aquele serviço para aquela marca. E aí você vai falar para ele que você tem uma pessoa dedicada, que a pessoa ela vai pegar, por exemplo, a imagem daquele estabelecimento, daquele salão, daquela clínica, daquela escola, e vai criar uma arte específica dizendo que o salão X agora é parceiro da marca Y e todos os clientes daquele salão têm X% de desconto na utilização do serviço ou na compra de produtos da sua unidade franqueada. Se você for fazer, algumas franqueadoras nem cobram por esse trabalho adicional de arte, de design, de criação de campanha, etc. Mas se você ainda for pagar, pode ter certeza, por a franqueadora ter alguém dedicado para fazer aquilo para várias pessoas, o valor cobrado de você
como franqueado, ele é pequeno, ele vai ser um X, Y, e aí você fala o valor para a pessoa ter ideia disso. Não adianta você cobrar muito caro também, querer tirar lucro em cima daquele serviço. Eu acho que o lucro tem que ser em cima do seu core business, que seja vender o serviço ou o produto. Mas lembra que não é para você ter lucro com o serviço desse designer, dessa pessoa, seja lá quem for, tá? Então você faz o repasse do custo que você tem já com aquele designer e aí você vai e executa aquele serviço para o franqueado. Você já imaginou você explicando isso para o interessado em ser franqueado? Dizendo que se ele for contratar esse serviço, qualquer designer aí de ponta, né, um designer bom para fazer um serviço profissional, vai cobrar R$500, R$700, R$2.000 para fazer, às vezes, uma arte. Então você vai lá e cobra X, Y do seu franqueado, e aí você começa a mostrar valor nele ter a parceria com a franqueadora, pagar os royalties de maneira direitinho. Aí você fala, olha só, vai pesquisar o preço de contratar uma agência de marketing para criação de campanha, etc, etc. Aqui o departamento de marketing, a gente tem uma pessoa especializada nisso. Tem uma pessoa especializada em criar campanha, em fazer, monitorar as campanhas da sua unidade, fazer as campanhas segmentadas para a sua região. Só vai aparecer na sua cidade essa campanha, dizendo que ali tem uma unidade da franquia XYZ. Você já parou para imaginar? E aí você vai convencendo o franqueado e agregando cada vez mais valor ao interessado, de forma que ele realmente acredite e ele veja, ele enxergue a verdade que a franqueadora estará dedicada por ele. E aí, se os royalties for em cima do faturamento, isso se torna um outro argumento que você fala para ele. Que, poxa, a gente quer que você ganhe dinheiro, a gente quer que você coloque dinheiro no bolso, porque quanto mais você colocar dinheiro no bolso, mais a franqueadora vai colocar dinheiro no bolso. Deu para entender a importância de você passar credibilidade, transparência nos royalties? Porque eu acho que é o ponto mais delicado até que a taxa de franquia, que às vezes é um valor muito alto, né, um valor de R$500.000, porém é uma vez só que a pessoa paga. E se o valor que ele vai pagar por todo o tempo de 3 a 5 anos de contrato, que é a média de tempo de contrato, quando você fala que é um valor de R$1.000, R$2.000 em média que ele vai pagar, isso pode vir a assustar ele. Então você tem que agregar muito valor, entregar muito valor, realmente, verdadeiramente para esse franqueado, para que ele se sinta amparado, que ele sinta que ele realmente está pagando por algo que compensa. Então você tenta agregar mais valor do que é o preço dos royalties que você cobra. Beleza, gente? Eu acho que por hoje é só isso. Eu quero que vocês realmente, se gostaram do conteúdo, deixe aqui embaixo, na onde você esteja assistindo. Se for no Facebook, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai ajudar. Compartilha nas suas redes para você mostrar que o seu interesse em montar um negócio realmente está florescendo. Se for no YouTube, deixa o like, se inscreve no nosso canal, porque semanalmente, quase que diariamente, você tem conteúdo sobre franquia aqui. Se você não se inscrever e não ativar o sininho, você não vai receber os próximos conteúdos, os conteúdos diários que eu posto. De vez em quando é um conteúdo maior, um conteúdo de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, mais de 1 hora às vezes de conteúdo só falando sobre franquia, sobre expansão de franquia, sobre comprar uma franquia, qual é as vantagens também. Tudo isso eu falo aqui no meu canal. Então pode me acompanhar aí que eu vou te ajudar o máximo possível. E outra coisa, se inscreve no link que está aqui embaixo, porque eu vou fazer a semana do franchise. Isso é muito importante. A semana do franchise é uma semana dedicada a te ensinar de ponta a ponta como você começar do zero a vender a sua primeira franquia. Eu vou te ensinar tudo isso em uma semana. Eu estou pegando um método que é um método para você estudar em 3 meses e colocando em uma semana. Um método para você implantar e ter resultados em 3 meses. Eu estou resumindo esse método, compactando esse método e colocando em uma semana e 100% de graça. Quem já fez o método, quem
conhece a minha maneira de trabalhar sabe que realmente é uma forma que dá resultado. Franqueadoras que saíram de 0 a 200 franquias utilizando exatamente esse método, seguindo passo a passo. Não eram especialistas em venda de franquia, mas seguindo passo a passo conseguiram o resultado. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, empresários e empreendedores!